Senna quase pilotou pela Ferrari. Após o anúncio de Lewis Hamilton na escuderia a partir de 2025, muita gente associou esse movimento ao seu ídolo Ayrton Senna, que não conseguiu pilotar pelos carros vermelhos. O curioso é que, ao contrário de Lewis, Senna deixou claro nas internas que tinha o sonho de pilotar pela equipe, e oportunidades não faltaram, bem como os problemas que impediram isso de acontecer. E agora você me diz, ele tinha vontade, tinha oportunidades, por que ele não foi? Seja bem-vindo a mais um vídeo do F1 e hoje eu vou te contar o motivo de Senna nunca ter pilotado pela Ferrari. A união dessas duas forças, dessas duas entidades da Fórmula 1, digamos assim, seria tão chocante quanto Hamilton e Ferrari em 2025. Mas acredite, a escuderia poderia ter tido Senna antes mesmo do piloto despontar na Fórmula 1. Quando o brasileiro participou de uma corrida de exibição da Mercedes, John Surtees, campeão de Fórmula 1, que muita gente conhece, indicou o brasileiro ao Enzo Ferrari, chefão de tudo lá na época. Mas ele recusou por acreditar que o piloto era jovem demais para aguentar o fardo de carregar a escuderia nas costas. No entanto, chegou a mostrar interesse quando o contrato do brasileiro estava perto do fim com a Lotus, mas algo saiu errado e Enzo resolveu não insistir mais no brasileiro a partir de então. Senna, por outro lado, após o seu contrato acabar com a Lotus, se mandou para a McLaren e aí não fez falta ele ter falhado em ir para a Ferrari. Anos mais tarde, agora sem Enzo Ferrari, a escuderia queria atrair campeões para ajudar o time a sair da fila de títulos que haviam alguns anos. Chegou a conversar com Senna, mas terminou acertando com Prost, que sairia da McLaren justamente após ter problemas com Ayrton. Mais uma oportunidade perdida, mas não fez mal. Senna conquistaria ainda 2 títulos após aquilo, e não se perca no tempo, já estamos em 91. Inclusive, um ano antes do tri do Senna, ele foi campeão após tirar Prost da prova, no mínimo curioso. Alan não foi o responsável por tirar a escuderia da fila, justamente por quem queria fazer isso, mas ninguém sabia até então. Daí em diante, a McLaren perdeu espaço para Williams. Senna se viu numa situação em que ele queria sair da equipe e ainda se colocou à disposição para pilotar de graça para Frank Williams. O carro de outro planeta chamou muita atenção de Ayrton, que não conseguia disputar títulos da mesma forma. A Ferrari, por outro lado, brigou com Alain Prost e se viu com Jean Alesi e Ivan Capelli em 92, após a saída do rival de Senna da equipe. Gerhard Berger ainda assumiria a vaga de Ivan para 93, e essa informação agora será muito importante. Chateado com a McLaren, Senna ensaiava sua saída da equipe e como Prost vetava a presença do brasileiro na Williams, ele chegou a sondar uma vaga na Ferrari, uma mudança de ares. Ambos se queriam, a escuderia queria o Senna e o Senna queria a escuderia, mas quando Alain Prost se aposentou, ele teve a vaga que mais queria nas mãos e assinou pelo outro time inglês para 94. A sua ida para a Ferrari seria adiada por mais um tempo. Ou talvez não, porque o carro da Williams não era tudo aquilo que ele esperava. Após as restrições do uso da tecnologia nos carros de Fórmula 1, os ingleses perderam a performance que tinham em 92 e 93. Então, novamente o brasileiro começou a ficar insatisfeito e deu uma olhada lá fora. A Ferrari foi uma dessas olhadas. Antes daquela corrida em Imola, em 94, Senna se reuniu com Luca di Montezemolo, chefão da Ferrari na época, e muita gente o conhece também, a fim de discutir uma ida para a escuderia já em 95, e nas palavras de Luca, o interesse era enorme. Conversamos longamente, ele deixou claro que queria encerrar sua carreira na Ferrari, depois de ter estado muito próximo de assinar com o time anos antes. Concordamos em nos encontrar outra vez em breve, já que ele checaria obrigações de seu contrato. Ele veio até minha casa em Bolonha, antes do acidente em Imola, e me disse que queria correr a todo custo conosco e deixar a Williams. Combinamos de nos vermos depois de Imola, mas depois aconteceu o que aconteceu. Além disso, eu tenho um trecho aqui do Galvão Bueno narrando o quão grande era o desejo do amigo de pilotar pela escuderia. Eu não sei se eu posso colocar esse vídeo aqui. Galvão Bueno não pediu autorização, mas você vai me entender que foi necessário. Confira. Vou lhes contar uma história. Não me lembro exatamente o ano, mas o Senna já estava preparando a ida dele para o Williams, aquele carro que ganhava tudo. Eu perguntei a ele, por que você não vai para a Ferrari? Ah, mas a equipe, o carro não está bem, eu vou atrás de 2 títulos mundiais, me igualar ao Fangio, que era o maior da época, né?
e depois sim eu vou para a Ferrari. Está na minha cabeça de ir para a Ferrari. Eu disse, então, me defina o que é uma Ferrari. Pensa um pouquinho, me diga o que é uma Ferrari. Nós estávamos sentados no guarda-reio da pista da Espanha. Ele parou, pensou e disse, Ferrari é uma cor, Ferrari é um ronco, Ferrari é toda uma história, Ferrari é um sonho. Infelizmente, o final dessa história você já sabe. A Ferrari então resolveu negociar com outro piloto, um tal de Michael Schumacher, que seria campeão em 94 e 95 pela Benetton antes de se juntar ao time vermelho. A vontade de Senna era tirar a Ferrari da fila e se aposentar pela escuderia, além de, claro, se igualar na quantidade de títulos com ninguém menos que Juan Manuel Fangio. Todos sabem disso. Os envolvidos nas negociações da época falam isso em todas as entrevistas em que citam esse fato. Seria a união dos maiores nomes da história da Fórmula 1, se não o maior nome do esporte com a maior equipe da história. Parafraseando o próprio Galvão Bueno, a Ferrari é a única equipe que tem torcida. Qual seria o tamanho de Ayrton se ele tivesse pilotado pela Ferrari e conquistado alguma coisa? Senna tem o tamanho que tem na história da Fórmula 1 pelo que fez na pista e pelo seu talento único, todos sabemos disso. Os que assistiram dizem que Senna era mágico, pelo menos é o que todos dizem. Até o consideram incomparável. Agora imagina se ele conquistasse um título pelo time. Aí com certeza ele teria uma coroa ainda maior que já tem. Não haveria a mínima discussão de quem foi o maior ou não, mas infelizmente isso não aconteceu. Senna tinha contrato com a Williams até 95 e ele poderia ter assinado a partir de 96 com a Ferrari e até conquistado o título em 97, o que eu acredito que aconteceria. Ele não perderia um título para Jacques Villeneuve nunca. E passando para o futuro, ele inspirou uma geração inteira de pilotos e assim chegamos a 2024, quando um dos seus súditos fez a troca para a escuderia. Lewis Hamilton, que estava insatisfeito na Mercedes, resolveu se juntar ao time vermelho numa missão bem semelhante ao do seu herói: tirar a Ferrari da fila e se tornar o maior da história da Fórmula 1 por causa disso. Ele já tem 7 títulos e ainda temos a dúvida de quem é maior, Lewis ou Schumacher. Se Hamilton conquistar o Mundial pela Ferrari, no atual contexto ele com certeza teria uma torcida ainda maior que já tem, que vai passar para as próximas gerações a ideia de quem foi o maior da história. No caso seria Lewis Hamilton, se ele conseguir um título mundial pela Ferrari depois de mais de 15 anos sem títulos que os italianos estão passando. Eu sei que é esquisito terminar um vídeo sobre o Senna falando do Hamilton. Parece até que eu tô querendo forçar uma associação. Espero que não entenda dessa forma, tá? Só tô usando um gancho de um para falar do outro e vice-versa, como eu fiz no início do vídeo. Senna teve várias oportunidades, mas não aconteceu. Uma pena. Seria ainda mais enriquecedor para a Fórmula 1 se isso tivesse acontecido. No fim, é o que é. E ficamos só no e se da coisa. E é isso. Eu quero saber a sua opinião. Você gostaria que isso acontecesse? Gostaria que o Senna fosse para a Ferrari? Eu sei que sim, mas comenta aqui embaixo a sua opinião, principalmente se você concorda comigo aqui nessa parte final do vídeo. Se gostou do vídeo, claro, clica no like e se inscreve aqui no canal para divulgar esse vídeo para mais pessoas e, claro, mais pessoas conhecerem o meu trabalho. Além de você, claro, ver mais vídeos meus quando saírem na hora. No mais é isso, eu vou ficando por aqui e assista agora um vídeo que tá aqui no final, eu garanto que você vai gostar também. Até lá, te vejo no próximo.